Oi, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. A gente vai falar de desenvolvimento infantil aqui. E por que cargas d'água? Eu falo muito de desenvolvimento infantil aqui no canal e no Instagram. Inclusive, me segue lá se você não me segue. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente fala do futuro dessa criança quando ela se tornar adulto. Então, por isso que a gente fica frisando tanto o quanto essa criança vai se desenvolver e aprender a lidar com frustrações, aprender a lidar com sentimentos, aprender a viver de uma maneira mais autônoma, isso vai se desenvolver a ela na vida adulta, certo? Tanto que muitos pacientes meus têm questões mal resolvidas que não foram resolvidas na infância. Eu diria que 99% dos meus pacientes. Então, o objetivo do vídeo de hoje é comentar o que é esperado de um pai, de um responsável ali para cuidar daquela criança. Então, o que é esperado? Importante ressaltar, não existe educação sem trauma. Essa balela de que o povo fala, ai, porque eu não quero gerar trauma no meu filho. Você vai gerar. E, inclusive, é importante que você gere um trauminha no seu filho, para quê? Para que ele não pegue um Porsche, entendeu? E saia no meio da avenida, bebaço, e mata outra pessoa, entendeu? Porque isso tudo bem, a gente precisa acolher a criança, precisa amar? Sim. Agora, você não pode abraçar e, e desfazer a cagada do outro, principalmente quando é adulto, né? Tem que assumir. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a assumir também os erros dela. Os primeiros, eu diria, 5 anos são bem cruciais para o desenvolvimento ali intelectual e emocional da criança. A gente acha que não, né? Porque a criança, em tese, não lembra, mas tem algo chamado inconsciente. Talvez a criança não pode lembrar de fato, conscientemente, do que aconteceu, mas a memória dela, o cérebro dela, as sinapses dela lembram o que aconteceu, lembram exatamente de tudo o que aconteceu. Se ela foi amada, se gritaram muito com ela, se ela foi acalentada. Então, durante a primeira infância, a questão do afeto, do acalento, é muito importante, né? Isso não significa que você tem que ser permissivo com tudo que a criança faça. Você tem que dar ali os limites conforme ela vai entendendo. Você não pode ficar passando a mão em tudo que a criança faz. Isso porque, parece ou não, mas crianças são altamente manipuladoras e ela vai saber com quem que ela vai poder pedir colo, com quem que ela vai poder negociar. As pessoas de desenvolvimento infantil falam que a criança manipula muito pequena, manipula até através do choro. Ela não sabe falar, mas ela consegue manipular o sentimento, principalmente da mãe, né? Que mulher a gente é um pouquinho mais boba, um pouquinho mais sentimental, então consegue. Às vezes a criança nem tá com fome, não tá precisando de nada, ela só quer um abraço, só um acalento, e ela já vai chorar para chamar a atenção da mãe ali, que ela já sabe que a mãe vai vir ao encontro dela. Durante a idade escolar é muito importante que a gente promova o aprendizado dentro de casa, promova a curiosidade, para que essa criança vá desenvolvendo mais sinapses neuronais. E com mais sinapses neuronais, a pessoa fica mais inteligente, obviamente, com mais sinapses, e, e o aumento de intelectualidade também previne doenças futuras na vida adulta, no momento dessa pessoa virar idosa. Então, quanto mais eu estudo e mais eu exercito meu cérebro,
menos chance de demência eu vou ter futuramente. O adolescente, ele precisa de uma disciplina consistente, porque se a criança já te manipula e já te testa, o adolescente vai testar 1000 vezes mais, porque é uma fase no qual ele está até se autoconhecendo, ele quer ser membro da sociedade, quer se impor como tal. Então é um momento de descobertas. Ele quer mostrar que ele não depende do pai, não depende da mãe para fazer nada. E aí ele vai começar a peitar, né? Quem conviveu com adolescente sabe que tudo é um questionamento, tudo é eu sei, a pessoa mal tirou as fraldas, já sabe da vida, né? Eu com 31 anos não sei de nada, mas quando eu tinha 16 anos, eu lembro até hoje, e é uma coisa que eu comento com a minha mãe, é que eu falo, nossa mãe, eu era insuportável, porque eu tinha prepotência de falar que eu sabia de alguma coisa da vida com 16 anos. Olha que tristeza, né? E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e aprende que não sabe de patavinas, né? Porque o real chega e às vezes até você que tá meio calejado, preparado, não sabe como lidar, imagina uma pessoa que acabou de sair da infância, né? E o que a gente tem que fazer para criar um bom ser humano? Coisa que eu vejo muito hoje em dia, que eu tô achando um pouco absurda, e por isso que as crianças estão cada vez mais mimizentas, é porque os pais criam esses filhos dentro de uma redoma superprotetora, onde o alecrim dourado deles nunca faz nada, né? A culpa é sempre dos outros. E nisso, o que eu tô criando? Eu tô criando um ser humano ali que acha que não deve nada à sociedade. A sociedade que deve a eles. E isso é muito preocupante, porque a gente tá meio perdido aí, tá? Eu não tenho boas perspectivas para a humanidade sendo analista e olhando como, como vai o rumo da coisa aí. Eu não fico muito esperançosa, não. Como pais, os adultos devem dar oportunidade de interação social. Por isso que a gente fala tanto da importância da escola. A escola não é só para colocar conteúdo na cabeça do aluno. O, É na escola que a criança aprende a conviver em sociedade, né? Que existem pessoas mais bacanas que as outras, que às vezes você vai ter que trabalhar com uma pessoa que você odeia, entendeu? Porque no mercado de trabalho nem sempre você vai fazer um relatório ou uma apresentação com um colega de trabalho que você ama. Então, é na escola e através dessas interações sociais que a gente vai aprendendo a lidar com o mundo e com as pessoas. Importante também que a gente fique atento às necessidades emocionais daquela criança. Então, a gente fazer com que ela entenda o que ela está passando. Porque você falar para a criança para engolir o choro é, tem um impacto tão grande, sabe? Uma coisa é você perguntar por que você tá triste, o que aconteceu, e explicar que essas coisas acontecem, que é normal tá triste. E começar a conversar sobre sentimentos abertamente dentro de casa, para até a criança ter mais estabilidade emocional no futuro. Então, assim, porque é muito fácil eu julgar o sentimento do outro, sendo que eu não tô vivendo ali, né? Eu não tô vivendo no lugar daquela pessoa. Então, acolhimento e fazer com que a pessoa, com que a criança, no caso, entenda ali o que está acontecendo e por que ela está triste, por que ela está com raiva, que ela não vai ter tudo mesmo na hora que ela quer e quando ela quer, né? E como ela quer, melhor dizendo, é essencial. Ou conversar sobre a convivência com os colegas na escola, eu acho super importante também. Ah, uma coisa bizarra, tá? Que eu já vi no consultório também, são mães, de novo, a maioria das vezes é mãe, tá? Eu tô falando assim, não que pai não faça, mas é mais raro, super proteger a criança
e a criança não conseguir fazer nada. E na verdade ela sabe fazer. É importante você dar autonomia. Claro que assim, você não vai deixar uma criança de 5 anos com uma faca na mão, né? Com uma tesoura. Não estou falando nesse sentido. Mas uma criança de 5 anos, por exemplo, já consegue levar o prato dela, acabou de comer, já consegue levar ali até a pia, ela já consegue, muitas vezes, dependendo da altura onde tá o filtro d'água, já consegue pegar a água, e aí assim vai indo, né? Você vai soltando aos pouquinhos. O que é muito importante para manter uma educação bem feita? A criança precisa de rotina, inclusive não só criança, nós precisamos de rotina. E a criança gosta de trabalhar com oh meu pai, presi, presibilidade, é isso? Eu vou até dar uma gugada. Presibi... 2000 anos depois. Previsibilidade. É isso. Depois de 1000 anos. Ela precisa, nosso cérebro precisa de uma constância para desenvolver hábitos. Não só nocivos, né? Porque, por exemplo, consumir álcool é um hábito nocivo e a gente acaba consumindo, muitas vezes por questão de hábito. E hábitos são adquiridos por conta de persistência e de rotina, qualquer que seja. Então, precisa dessa. O nosso cérebro precisa dessa previsibilidade. Vocês entenderam a porra da palavra, não vou falar de essa palavra difícil. Precisa dessa previsão para que a gente viva com menos ansiedade, entendeu? Qual que é o objetivo do aprendizado socioemocional? É fazer com que a pessoa adquira autoconhecimento, que ela saiba as limitações dela, que ela sabe no que é boa, que ela sabe no que ela vai se frustrar, que ela saiba no que ela não vai se frustrar, que ela saiba o porquê daquelas emoções estarem presentes naquele momento, né? A gente não consegue controlar sentimentos, mas a gente consegue aprender através deles e aprender através da resiliência. E isso é devido ao aprendizado socioemocional, a partir do autoconhecimento. E por isso que eu falo que dialogar com os filhos é de suma importância. É crucial que você converse com seu filho e deixe essa ponte aberta para ele poder conversar com você. Como que uma criança que tem tudo na mão vai conseguir se autogerenciar? Eu tô falando assim, em questão de autogerenciar estresse, de controle de impulso, de ter um objetivo, porque das duas uma, ou eu não vou ter objetivo nenhum, ou eu vou ser sonhador pra caramba, ou eu vou passar na frente de todo mundo para conseguir o que eu quero, porque papai e mamãe não me deu limite, né? Das duas uma, né? O importante é que tenha um meio termo ali, mas é o que a gente está vendo nessa geração mimizenta que está crescendo aí. Não sei se vocês concordam comigo. Fazer com que a criança tenha empatia para com os outros e entender que ela faz parte de um contexto social e que a sociedade não deve a ela, né? Nós evoluímos apenas porque a gente andou em conjunto. Então, empatia é muito importante. Atendendo alguns membros da geração Z, né, adolescentes e, quer dizer, agora a adolescência vai até 25 anos, né? Mas, enfim, eu consigo perceber que normalmente nessa geração os adolescentes que possuem uma capacidade de se expressar maior têm mais chance de prosperar na vida. Porque você vê hoje em dia a galera tudo no telefone, baixo, né? Não consegue se comunicar, então a gente incentivar isso para as crianças, essa capacidade de comunicação, eu acho crucial,
porque vai ser algo escasso daqui para frente. Então, eu acho que assim, a criança que futuramente que vai se dar bem no mercado de trabalho é aquela que saiba ter empatia para com o próximo e saiba se comunicar também, né? Eu acho que esse indivíduo tem a possibilidade de crescer como ser humano, como indivíduo. Fazer com que seu filho faça escolhas construtivas no futuro e seja uma pessoa boa, né? Dependendo do que seja bem ou mal, não cabe a mim julgar, mas numa perspectiva social, ou o que seja bem ou mal para você, para sua família, para sua cultura, enfim, é uma questão que deve ser trabalhada desde lá de trás, desde o começo da infância. E eu sei, gente, educar é um saco. Educar é um inferno, é um trabalho de 24 horas por dia, 7 por 7, não tem férias, não tem folga, mas é o papel de ser pai e mãe, né? Se você não quer esse trabalho, não seja pai e mãe. Pronto, acabou. Entendeu? É muito simples. E não terceirizem a educação dos seus filhos. Conversem com seus filhos. Eu acho isso muito importante. Eu vejo muito pais terceirizando uma conversa que você poderia ter dentro de casa com essa criança. Sabe aquela conversa no jantar que a gente fazia antigamente, tipo, combina um horário, aí todo mundo fora do telefone, ai fulano, como que foi a escola hoje? Querido, como que foi seu dia de trabalho? Coisas que as pessoas faziam antigamente, precisam retornar à sociedade. Me conta aí nos comentários o que você acha a respeito, se você acrescentaria alguma coisa, alguma questão. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.